Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Este é o sétimo e último vídeo que faz parte da série de preparação para o exame de acesso à licença de amador de categoria 2, portanto exame esse que é dado pela ANACOM. Irei responder então às últimas 27 perguntas, sendo estas da 163 à 189, e começando então pela pergunta 163, como se deve ligar um amperímetro num circuito em que se pretende efetuar uma medida? Resposta A, em série. Resposta B, em paralelo. Resposta C, indiscriminadamente. E resposta D, em série paralelo. Portanto, a resposta correta é a resposta A, em série. Isto porquê? Porque um amperímetro apresenta uma resistência muito pequena. Portanto, quanto mais pequena, aliás, melhor é o amperímetro, porque menos vai adulterar as medidas do circuito. E sendo que o amperímetro tem uma resistência muito pequena, nunca deve ser ligado diretamente aos terminais de uma fonte de tensão, a não ser em casos em casos completamente específicos, em que, por exemplo, haja alguma forma de limitar a corrente. Por exemplo, a fonte de alimentação pode estar limitada em corrente e, neste caso, até pode ser interessante ver qual é o limite de corrente, e então aí pode-se ligar o amperímetro praticamente em paralelo. Mas, em todo o caso, um amperímetro deve ser ligado em série, portanto em série com o circuito a medir. Portanto, pretende-se medir a corrente de consumo de um determinado circuito, vai-se então ligar o amperímetro em série. E desta forma evita-se danificar tanto o amperímetro como a fonte de alimentação, se bem que normalmente as fontes de alimentação, hoje em dia, todas elas já têm proteção contra curtos-circuitos. Portanto, a resposta então à 163 é A, em série. Pergunta 164. Pretende-se medir a potência aparente radiada de uma estação numa dada frequência. Que instrumento se deve utilizar? Resposta A. Um voltímetro seletivo que deverá ter uma precisão superior a 1 sobre 1 milhão. Portanto, uma parte por milhão. Resposta B. O amperímetro que deverá de ser colocado a medir a potência de alimentação da estação. Resposta C. Um frequencímetro, tendo o cuidado de evitar que ele sature. E resposta D. A potência aparente radiada não pode ser medida de forma direta por nenhum equipamento. Portanto, aqui a resposta correta é mesmo a D. A potência aparente radiada não pode ser medida de forma direta por nenhum equipamento, ou seja, a potência que está a ser radiada pela antena. Todas as outras respostas estão erradas e não fazem sentido no contexto de medir a potência aparente radiada de uma estação. Pergunta 165. Qual a vantagem do recurso a um altímetro de leitura de pico para monitorizar a saída de um transmissor de fonia de banda lateral única? Resposta A. Facilita a determinação da sintonização correta do circuito à saída. Resposta B. Permite visualizar os valores de potência de pico envolvente à saída com maior precisão na presença de modulação. Resposta C. Facilita a detecção de coeficientes elevados de onda estacionária na linha de alimentação. E resposta D. Permite a determinação de presença de ondas com flat topping em momentos de pico de modulação. Portanto, a resposta correta aqui é a resposta B. Permite visualizar os valores de potência de pico envolvente à saída com maior precisão na presença de modulação. Portanto, a resposta correta é esta. Portanto, basicamente, um altímetro de leitura de pico
é muito útil em banda lateral, portanto banda lateral única, sendo que na banda lateral única, portanto só na presença de modulação é que vai ser emitida potência, daí a resposta B. Portanto, ao contrário do AM, em que mesmo na ausência de modulação está a ser emitida potência, neste caso a potência da moduladora. Portanto, isso já não acontece em banda lateral. Pergunta 166. Para medir uma frequência pode ser utilizado A. Um osciloscópio, B. Um frequencímetro, C. Um analisador espectral e D. Todas as opções anteriores estão corretas. Portanto, a resposta à pergunta 166 é a D. Todas as opções anteriores estão corretas. Portanto, todos estes equipamentos, com mais ou com menos precisão, podem ser usados para medir a frequência de um sinal. Portanto, o osciloscópio, um frequencímetro e um analisador espectral. Pergunta 167. Que equipamento mede com maior precisão uma dada frequência? Resposta A. Absorption Wave Meter. Resposta B. Voltímetro. Resposta C. Frequencímetro. E resposta D. Reflectrómetro. Portanto, a resposta correta é a C. Portanto, o voltímetro não é usado para medir frequências. O Absorption Wave Meter é um dos aparelhos que é usado para medir também frequências, mas de facto aqui o frequencímetro, ao ter uma maior quantidade de dígitos, vai então permitir medir uma dada frequência com maior precisão. Pergunta 168. Por que é desejável que um voltímetro tenha uma elevada impedância de entrada? Resposta A. Porque melhora a resposta em frequência. Resposta B. Porque diminui o consumo da bateria. Resposta C. Porque melhora a resolução das medições. E resposta D. Porque apresenta um baixo efeito de carga no circuito a medir. Portanto, a resposta correta é a resposta D. Portanto, um voltímetro, ao contrário de um amperímetro, quer-se com uma impedância de entrada o mais elevada possível. Isto porquê? Porque quanto maior for a impedância de entrada, menor é o efeito de carga no circuito a medir durante uma medição. Portanto, isto vai permitir fazer medidas com maior exatidão, portanto, a tensão medida vai ser muito mais aproximada à tensão real do circuito sem o voltímetro A. E a resposta C, portanto, convém não fazer esta confusão, a resposta C está errada porque a resolução, ao contrário da exatidão, tem a ver simplesmente ou com a escala, se for um voltímetro analógico, ou então com o número de dígitos utilizados no voltímetro, se for um voltímetro digital. Portanto, para todos os efeitos, a resposta correta à pergunta 168 é a D, porque apresenta um baixo efeito de carga no circuito a medir. Pergunta 169. Qual das seguintes medições pode ser efetuada direta ou indiretamente com um medidor de potência direcional? Resposta A. O coeficiente de onda estacionária. Resposta B. Relação frente-costas de uma antena. Resposta C. Interferência de RF. E resposta D. Propagação de ondas de rádio. Portanto, a resposta correta é a A. As outras respostas não fazem sentido. Portanto, o coeficiente de onda estacionária pode ser medido tanto direta como indiretamente com um medidor de potência direcional. Portanto, existem medidores de potência direcional que têm dois ponteiros e que permitem medir a potência que é transmitida para a antena e a potência refletida pela mesma em simultâneo, e através do cruzamento dos ponteiros também permitem medir o coeficiente de onda estacionária, porque o coeficiente de onda estacionária é uma relação entre estes dois valores. Portanto, existem também outros aparelhos, portanto, outros medidores de potência direcional que só têm um ponteiro e que só permitem ou medir a potência transmitida ou a potência refletida
mas mesmo esses aparelhos também por vezes permitem medir diretamente o coeficiente de onda estacionária através de um potenciómetro que eles têm para fazer a calibração, e isto permite adaptar, adaptar o aparelho à potência que o rádio normalmente emite, e pode-se então também medir o coeficiente de onda estacionária com esses aparelhos mais simples. Portanto, a resposta à pergunta 169 é então a A, o coeficiente de onda estacionária. Pergunta 170. E que efeito pode ter a degradação numa linha de transmissão de um sistema de televisão por cabo numa estação de Amadora? Resposta A. Não afeta a estação de Amadora. Resposta B. A radiação das harmónicas pode provocar a emissão pela estação de Amador de radiações espúrias. Resposta C. Além da possibilidade do amador interferir a recepção de radiodifusão quando a emissão, pode também causar interferência na recepção da estação de Amador. E resposta D. Podem ser criadas no cabo tensões muito elevadas quando a estação de Amador emite. Portanto, esta pergunta já saiu nas perguntas de exemplo para o exame para a licença categoria 3, portanto eu já explorei também essas perguntas de exemplo em vídeos anteriores, e aqui a resposta correta é então a C. Além da possibilidade do amador interferir a recepção de radiodifusão quando a emissão, pode também causar interferência na recepção da estação de Amador. Pergunta 171. Onde se podem encontrar as definições que deverão ser consideradas como de referência para os vários tipos de interferências? Resposta A. No regulamento das radiocomunicações da UIT. Resposta B. Na IARU. Resposta C. Na internet. E resposta D. Em nenhum dos sítios referidos nas três hipóteses anteriores. Portanto, eu devo dizer, tal como a pergunta anterior, esta pergunta também foi abordada durante a preparação para o exame de amador de categoria 3, tanto que também está num vídeo que lancei anteriormente, e a resposta correta é então a A, no regulamento das radiocomunicações da UIT. Portanto, no próprio site da UIT, ou da ITU, fala aqui do regulamento das radiocomunicações e qual é o objetivo. Portanto, é para prevenir interferências prejudiciais entre estações. Pergunta 172. Do ponto de vista de interferências em equipamentos eletrónicos, quais as influências indesejadas que deverão ser consideradas? Resposta A. Via entrada da antena. Resposta B. Através de radiação direta sobre o emissor. Resposta C. Através de outras ligações. E resposta D. Todas as hipóteses anteriores estão corretas. Portanto, aqui a resposta correta é a resposta D, visto que estas três hipóteses são fatores de entrada, digamos, de interferências a equipamentos eletrónicos. Pergunta 173. Do ponto de vista de interferências em equipamentos eletrónicos, como se designa a capacidade que um equipamento tem de ser robusto à radiação direta que sobre ele poderá ser exercida? Resposta A. Imunidade. Resposta B. Tolerância. Resposta C. Resistência. E resposta D. Robustez. Portanto, aqui a resposta correta é A. Imunidade. Portanto, isto refere-se à imunidade de um equipamento à exposição à radiação. Pergunta 174. Num cabo de alimentação de rede de 3 condutores, o fio verde e amarelo é: resposta A, o neutro. Resposta B, a fase. Resposta C, a terra. E resposta D, uma tensão DC. Portanto, aqui a resposta correta é a C, a terra. Portanto, esta pergunta também já saiu
e já foi abordado anteriormente na preparação para o exame de amador de categoria 3. Portanto, o neutro é o fio azul, a fase é o fio preto, também pode ser eventualmente o fio castanho se for numa instalação elétrica, e basicamente não existem tensões DC, ou supostamente não deveriam existir na rede de distribuição. Portanto, a resposta correta à 174 é a C, a terra. Pergunta 175. Quais os fatores que afetam a maior ou menor exposição da população a campos eletromagnéticos perto de uma estação de amador? Resposta A, potência emitida. Resposta B, distância às antenas. Resposta C, diagrama de radiação das antenas. E resposta D, todas as respostas anteriores estão corretas. Portanto, novamente, esta pergunta também já saiu na preparação para o exame de amador de categoria 3. Portanto, e a resposta correta aqui é D, todas as respostas anteriores estão corretas. Portanto, todos estes fatores afetam a maior ou menor exposição da população a campos eletromagnéticos perto de uma estação de amador. Pergunta 176. De acordo com a regulamentação em vigor, é obrigatória a sinalização das estações individuais de amador no âmbito da proteção da população em geral a campos eletromagnéticos? Resposta A, sim. Resposta B, não. Resposta C, só se emitirem em HF. E resposta D, só se emitirem acima de 1 GHz. Portanto, a resposta correta é a, sim. Portanto, é sempre obrigatória a sinalização. E esta resposta pode ser encontrada no Decreto-Lei número 53 de 2009. Portanto, mais concretamente, no artigo 13º, no ponto 1, a linha D, portanto, garantir a fixação da identificação da estação e da sinalização informativa que alerte sobre os riscos de instalação da estação fixa de amador e respectivos acessórios, quando necessária, conforme legislação e regulamentação aplicáveis. Portanto, aqui, de facto, a resposta correta à 166 é a. Portanto, não é especificado, não são especificadas exceções nem frequências. Portanto, é sempre obrigatório o uso de sinalização. Pergunta 177. Qual a expressão usada em telefonia para sinal de perigo? Resposta A, help. Resposta B, socorro. Resposta C, mayday. E resposta D, ajuda. Portanto, esta pergunta também já saiu anteriormente, também já abordei, portanto, durante a preparação para o exame de categoria 3. Portanto, e a resposta correta é a resposta C, mayday. Pergunta 178. Qual o prefixo designado para as estações de uso comum das entidades com responsabilidade na proteção civil? Resposta A, CR6. Resposta B, CT6. Resposta C, CT0. E resposta D, CR0. Portanto, aqui a resposta correta é a D, CR0. Portanto, esta resposta pode ser encontrada no próprio site da ANACOM, nos procedimentos para o serviço de amador. Portanto, indo aqui então ao anexo 3, lista dos prefixos de indicativo de chamada. Portanto, tenho aqui a lista de prefixos que são usados para a proteção civil. Portanto, na região de Portugal e nos Açores e na Madeira é sempre usado o mesmo indicativo, que neste caso é o CR0. Portanto, a resposta à 178 é então a D, CR0. Pergunta 179. Não concordo
com determinadas disposições regulamentares aplicáveis ao serviço de amador e de amador por satélite. O que é correto fazer? Resposta A. Não as respeitar. Resposta B. Incentivar a que outros amadores não as respeitem. Resposta C. Apresentar fundamentadamente a discordância à ANACOM propondo alterações. E resposta D. Recorrer a instâncias internacionais no sentido destas entrarem em contato com a ANACOM. Portanto, a resposta correta é a C. Apresentar fundamentalmente a discordância à ANACOM propondo alterações. Pergunta 180. Uma vizinha minha diz que de vez em quando tem interferências na recepção de televisão e veio perguntar se não seria das minhas emissões. O que é correto fazer? Resposta A. Nada, pois eu estou a trabalhar nas faixas corretas e o problema deve ser da instalação de recepção de televisão. Resposta B. Investigar a situação e, se for problema dela, caberá a ela a resolução do problema. Resposta C. Investigar a situação e, se concluir que o problema é das minhas emissões, emitir às horas em que ela não vê televisão. E resposta D. Investigar a situação e resolvê-la ou ajudar a resolver se o problema for da instalação da recepção. Portanto, a resposta correta é D, por uma questão de bom senso. Investigar a situação e resolvê-la ou ajudar a resolver se o problema for da instalação de recepção. Ou seja, se o problema for da instalação da televisão. Portanto, mesmo que o problema não seja meu, eu vou ter que também ajudar na resolução da situação. Pergunta 181. Uma emissão fora de faixa. Resposta A. É uma emissão numa frequência ou em frequências fora da largura da faixa necessária, mas na sua vizinhança imediata, originada no amplificador de saída do emissor. Resposta B. É uma emissão numa frequência ou em frequências fora da largura de faixa necessária, mas na sua vizinhança imediata, devido a ruídos na alimentação do emissor. Resposta C. É uma emissão numa frequência ou em frequências fora da largura da faixa necessária, mas na sua vizinhança imediata, resultando do processo de modulação. E resposta D. É uma emissão numa frequência ou em frequências fora da largura de faixa necessária, mas na sua vizinhança imediata, originada por desadaptação de impedância no cabo de alimentação da antena. Portanto, aqui a resposta correta é a C. É uma emissão numa frequência ou em frequências fora da largura de faixa necessária, mas na sua vizinhança imediata, resultando do processo de modulação. Portanto, aqui a lógica é ver que, pronto, de facto, aqui as respostas são semelhantes até à origem, até à pressuposta origem do fenómeno. Portanto, é sempre uma emissão numa frequência adjacente. E aqui é uma questão de lógica ver, portanto, se de facto é uma emissão numa frequência adjacente, começar aqui a eliminar hipóteses. Portanto, não pode ser originada por desadaptação de impedância no cabo de alimentação da antena. Portanto, isto vai causar um elevado coeficiente de ondas estacionárias. Portanto, vai originar reflexões. Não causa uma emissão nas frequências adjacentes. Portanto, devido a ruídos da alimentação do emissor, também normalmente não é possível ter esse fenómeno. E originada no amplificador de saída do emissor, portanto, a única coisa que pode ser originada no amplificador de saída do emissor seriam eventualmente espúrias, mas essas nunca estão na vizinhança imediata. Portanto, a resposta correta mesmo é a C, porque normalmente uma emissão fora de faixa deve-se ao processo de modulação que não está a ser bem feito. Pergunta 182. Qual das faixas tem estatuto primário para o serviço de amador na região 1? Resposta A. 50 a 54 MHz. Resposta B. 144 a 146 MHz.
Resposta C, 1240 a 1260 MHz. E resposta D, 5725 a 5830 MHz. Portanto, a resposta correta é B, 144 a 146 MHz. E esta resposta pode ser encontrada nesta página da ANACOM, que tem um link para o quadro nacional de atribuição de frequências, mas este é o CNAF mais resumido, apenas para os serviços de amador e de amador por satélite. Portanto, e basicamente, indo aqui esta tabela que está mais curta, portanto, começando então na faixa dos 50 aos 54 MHz, vemos aqui que apenas parte da faixa tem estatuto secundário, portanto, e não existe aqui nenhuma parte com estatuto primário, portanto a resposta A não está correta. A resposta B, que diz 144 a 146 MHz, portanto está correta. Portanto, esta parte da faixa tem estatuto primário. Depois temos de 1240 a 1260 MHz. Portanto, essa faixa tem estatuto secundário. E depois temos na resposta D 5725 a 5830. Portanto, e neste caso tem estatuto secundário. Portanto, a resposta correta mesmo é a B, 144 a 146 MHz. Pergunta 183. Qual das seguintes afirmações é falsa? Resposta A. As potências máximas das emissões das estações de amador são fixadas pelas administrações dos países signatários da Constituição e da Convenção da OIT. Resposta B. As potências máximas das emissões das estações de amador são fixadas pelo Regulamento das Radiocomunicações da OIT. Resposta C. Cabe às administrações dos países signatários da Constituição e da Convenção da OIT determinar se uma pessoa que quer ser amador tem as necessárias qualificações. E resposta D. Durante as suas comunicações, as estações de amador devem transmitir o seu indicativo de chamada de acordo com o definido na regulamentação aplicável. Portanto, aqui a afirmação que é falsa é a B. Portanto, as potências máximas das emissões das estações de amador são fixadas pelo regulamento das radiocomunicações da OIT. Portanto, neste caso, em termos de potências, estas são fixadas pelas administrações dos países. Portanto, isto pode ser visto no quadro nacional de atribuição de frequências. Portanto, o quadro nacional de atribuição de frequências tem aqui os limites máximos a serem aplicados pela própria ANACOM. Portanto, isto suporta a resposta A. Portanto, a resposta A é uma afirmação verdadeira. A resposta C é suportada, portanto, indo aqui ao volume 1 do Regulamento das Radiocomunicações, portanto, capítulo 6, ponto 25.6, Administration shall verify the operational and technical qualifications of any person wishing to operate an amateur station. Portanto, basicamente, isto então vai suportar a resposta C. A resposta D também é verdadeira. Portanto, isto é suportado também pelo ponto 25.9, portanto, que diz: During the course of their transmissions, amateur stations shall transmit their call signs at short intervals, mas acima de tudo é suportado também, portanto, pelos procedimentos de amador, indo aqui à parte 9, portanto a parte 9 que é esta aqui, o ponto 12, que diz o seguinte: no estabelecimento de uma comunicação, o amador deve observar os seguintes procedimentos. A linha A
emitir o IC da sua estação no início e no fim de cada chamada. Portanto, o IC é o indicativo de chamada. Portanto, basicamente, a resposta A183 é B. Portanto, esta é que é a resposta que não é verdadeira. Portanto, as potências máximas das emissões das estações de amador, neste caso, não são fixadas pelo regulamento das radiocomunicações da UIT. Pergunta 184. Qual dos documentos não é considerado habilitante para a utilização de estações de amador quando em estadas temporárias em Portugal? Resposta A. Licença CEPT emitida por outra administração que tenha adotado a recomendação CEPT T/R61-01. Resposta B. Licença CEPT Novis emitida por outra administração que tenha adotado a recomendação CEPT SCC/REC/0506. Resposta C. Certificado de operador da estação de rádio amador COER das classes A e B emitido pela Administração da República Federativa do Brasil. E resposta D. Certificado internacional AREC nos termos da recomendação CEPT T/R 61-02. Portanto, aqui o documento que não é considerado habilitante é o documento da resposta D, Certificado Internacional AREC, nos termos da recomendação CEPT T/R 61-02. Portanto, isto no caso de estadas temporárias em Portugal. Esta resposta pode ser encontrada nos procedimentos para o serviço de amador, indo aqui à parte 6. Portanto, a parte 6 e o ponto 1 da parte 6 especifica quais são os documentos habilitantes em caso de estadas temporárias em Portugal. Então, neste caso, é habilitante a licença CEPT, emitida por outra administração que tenha adotado a recomendação CEPT T/R 61-01. Portanto, isto é o documento que está na resposta A. Licença CEPT Novis, emitida por outra administração que tenha adotado a recomendação CEPT SCC/REC/0506. Portanto, isto é o documento que está na resposta B, também é considerado habilitante. E C, a linha C, certificado de operador da estação de rádio amador, COER, das classes A e B, emitido pela Administração da República Federativa do Brasil. Portanto, este documento também é considerado habilitante e é o documento que se refere à resposta C. Portanto, apenas o documento da resposta D não está listado como documento habilitante no caso de uma estada temporária em Portugal. Pergunta 185. Sempre que um amador estabeleça comunicações em Portugal ao abrigo de uma licença CEPT Novis, emitida por uma outra administração, deve emitir o IC, ou seja, o indicativo de chamada, da sua estação de amador antecedido do prefixo. Resposta A. CS7 se estiver a operar numa estação de amador situada na área geográfica POR. Resposta B. CR8 se estiver a operar numa estação de amador situada na área geográfica AZR. C. CQ9 se estiver a operar numa estação de amador situada na área geográfica MDR. E D. CT7 se estiver a operar numa estação de amador situada na área geográfica POR. Portanto, aqui a resposta correta é A. CS7 se estiver a operar numa estação de amador situada na área geográfica POR. Portanto, basicamente, uma licença CEPT Novis, portanto, terá equivalência à licença de categoria 2 em Portugal, assim que é dada pela ANACOM, e portanto o indicativo será sempre precedido de CS, e neste caso será então CS7, porque está a emitir em Portugal. Portanto, esta resposta pode ser encontrada novamente daqui aos procedimentos de amador. Portanto, neste caso, vou aqui à parte 9.
Portanto, no número 14, especifica o que é que acontece quando um amador estabelece comunicações ao abrigo de uma licença CPT Novis. Portanto, basicamente, ele utiliza o prefixo CS7 se estiver a operar numa estação de amador situada na área geográfica POR, CS8 se estiver a operar numa estação de amador situada na área geográfica AZR, ou seja, Açores, e CS9 se estiver a operar numa estação de amador situada na área geográfica MDR, ou seja, Madeira. Portanto, a resposta correta a 185 é então a CS7 se estiver a operar numa estação de amador situada na área geográfica POR. Pergunta 186. A licença CPT Novis permite: resposta A, utilizar estações de amador em todos os países da CPT. Resposta B, utilizar estações de amador em todos os países membros da CPT ou não, cuja administração tenha adotado a recomendação CPT-T/R61-01. C. Utilizar estações de amador nos países cuja administração tenha adotado a recomendação CPT-SCC/REC/0506. E D. Utilizar estações de amador em todos os países da CPT nos Estados Unidos e na Austrália. Portanto, aqui a resposta correta é C. Utilizar estações de amador nos países cuja administração tenha adotado a recomendação CPT-SCC/REC/0506. Portanto, esta resposta pode ser encontrada no regulamento de amador, nos procedimentos de amador, aliás. Portanto, parte 6. Portanto, no número 1, a linha B, licença CPT Novis emitida por outra administração que tenha adotado a recomendação CPT-SCC/REC/0506. Portanto, isto é uma resposta indireta que nos permite então responder, portanto, pela lógica, à pergunta 186. E neste caso, então, a resposta correta é a C. Pergunta 187. Qual a potência de pico máxima permitida a um amador de categoria 2 que opera a frequência 14.260 kHz, ou seja, 14,26 MHz? Resposta A, 1500 watts. Resposta B, 200 watts. Resposta C, 750 watts. E resposta D, 100 watts. Portanto, a resposta correta é a resposta B, 200 watts. Esta resposta obtém-se através da análise que se faz então ao quadro nacional de atribuição de frequências, portanto, no que diz respeito aos serviços de amador e de amador por satélite, portanto, indo aqui da faixa dos 14.250 aos 14.350, portanto, vemos então aqui que a potência de pico máxima para um operador que tenha uma licença de categoria 2 é então 200 watts. Pergunta 188. Se uma estação de amador interferir numa estação de pequena potência e de curto alcance na frequência 433,5 MHz, quem tem prioridade? Resposta A, a estação de pequena potência. Resposta B, a estação de amador. Resposta C, nenhuma nem outra. E resposta D, a estação que emitir com a potência mais baixa. Portanto, a resposta correta é a B, a estação de amador. Portanto, indo aqui à banda que cobre os 433,5 MHz, portanto, no quadro nacional de atribuição de frequências, que é esta banda que está aqui, 430 a 435 MHz, vemos aqui que o serviço de amador tem estatuto primário nesta banda. Então isto basicamente quer dizer que a estação de amador vai ter prioridade sobre a outra. Portanto, a resposta correta a 188 é então a B.
E a última pergunta, tanto do vídeo como da série, é a pergunta 189. Qual das afirmações está correta? Resposta A. Um amador da categoria 2 poderá utilizar estações de outro amador de acordo com os privilégios da categoria 2. Resposta B. Um amador da categoria 2 só pode usar a sua estação em modo recepção. Resposta C. Um amador da categoria 2 poderá utilizar a estação de outro amador de acordo com os privilégios que este tem. E resposta D. Para utilizar uma estação de serviço de amador, um amador da categoria 2 precisa de uma licença de estação. Portanto, a resposta correta é A. Um amador da categoria 2 poderá utilizar estações de outro amador de acordo com os privilégios da categoria 2. Portanto, esta resposta pode ser encontrada no Decreto-Lei 53 de 2009, portanto, de 2 de março. Portanto, indo aqui ao artigo 8º, portanto, e no número 1, a linha C, portanto, sem prejuízo das limitações fixadas na lei, os titulares de CAN, com exceção dos da categoria 3, podem, resposta C, utilizar, de acordo com a sua categoria, estações individuais de outros armadores, com exceção das estações dos amadores da categoria C. Portanto, aqui a resposta não, portanto, deveria, para ser mais completa, deveria dizer com exceção das estações pertencentes aos amadores que têm a categoria 3, mas de qualquer das maneiras a resposta correta é esta, é a A. Portanto, o amador de categoria 2 poderá utilizar estações de outro amador de acordo com os privilégios da categoria 2, desde que este outro amador não tenha então a categoria 3. Portanto, posto isto, da minha parte é tudo. Se tiver alguma questão que queira colocar, por favor disponha da secção de comentários, que eu depois responderei. Espero então que tenha gostado deste vídeo e desta série. Portanto, esta série espero que seja então útil caso queira então fazer o exame para acesso à licença de categoria 2 da ANACOM, e até uma próxima.